Se você sente que está com problemas financeiros e não vê mais saída, não sabe mais o que fazer para se organizar financeiramente, acompanhe aqui esses 7 conselhos, 7 regras que eu vou te falar de como melhorar esse relacionamento com o dinheiro e conseguir ter sobras consistentes, inclusive para começar a construir a sua liberdade financeira. E se você gosta de conteúdos como esse, eu te convido a se inscrever aqui no canal do Educa Meu Bolso. É sobre isso que nós falamos toda semana. Informações que vão te ajudar a saber se organizar financeiramente, a ter um planejamento financeiro e a investir para o seu futuro. Se gosta de conteúdos assim, clica aqui e se inscreve. Mas vamos lá, vamos trazer aqui 7 regras, 7 soluções, entende como você acha melhor, mas é para te direcionar, te dar um mapa de como você pode melhorar esse seu relacionamento com o dinheiro. Se por acaso você já tentou várias técnicas, várias formas, você ganha bem, mas não entende por que o dinheiro não sobra, eu te aconselho a ficar aqui e pensar em como aplicar essas 7 regras essenciais. Exatamente, eu não vou trazer aqui, não é nenhuma novidade, a mudança da forma de lidar com o dinheiro, novas técnicas, não. O básico bem feito funciona. E este é o problema, esse é um dos maiores problemas do porquê, né, que as pessoas têm dificuldades financeiras. Tentam inventar muita moda e esquecem de fazer o básico. E o que eu vou te falar, não estou tirando da minha cabeça. Vou te trazer conceitos aqui que estão nesse livro, um clássico para quem quer entender, né, ter um bom relacionamento com o dinheiro, o homem mais rico da Babilônia. A primeira vez que ele foi publicado foi de 1920, mas ele traz conceitos que já eram aplicados há vários e vários anos antes de 1920. E é por isso que eu achei interessante, eles continuam valendo hoje. Vamos para a primeira regra. Comece a fazer o dinheiro crescer. O livro traz muito simples, uma regra que nós já até falamos aqui de outra forma, que eu chamo do desafio dos 10%. Olha para você ver a curiosidade disso. Desde os primórdios financeiros, isso já é praticado. Comece a fazer o dinheiro crescer. Ele fala para você sempre guardar uma das 10 moedas que entram no seu bolso. Em outras palavras, sempre economize 10%. No mínimo, 10% da sua renda. E não é após sobrar. É economize e se organize depois disso. É o famoso, eu acho que é o pai rico, pai pobre que fala isso, né? Pague-se primeiro. Então essa é a primeira regra. Faça o dinheiro sobrar, faça o dinheiro crescer. Primeira regra. Regra número 2, conselho número 2. Controle os seus gastos. Curioso que ela realmente está após os 10%. Então o que significa isso? Não é para você tentar gastar menos e se sobrar, fazer sobrar 10%. Não. Pague-se primeiro na primeira regra, do fazer o dinheiro sobrar, fazer o dinheiro crescer. E na segunda regra é controle os seus gastos. Você precisa definir um orçamento, um estilo de vida que seja coerente com essa economia mínima de 10%. E ele deixa claro que tem que ter um estilo de vida. Não é deixar de viver, é fazer um orçamento que te permita usufruir, né, dos prazeres da vida até o limite da responsabilidade, sendo responsável, e economizar esses 10%. Regra número 3, faça o dinheiro trabalhar para você. Então, o primeiro ponto, faça o dinheiro crescer, controle os seus gastos. Regra número 3, faça o dinheiro trabalhar para você. Até então era realmente tirar uma moeda das 10 que você ganha e ter uma despesa controlada. Agora é investir. Você vai acumulando esses 10%, até que eles sejam suficientes. E hoje, no mercado financeiro, isso é uma facilidade que nós temos, existem investimentos completamente acessíveis, que você consegue investir com R$10, R$100, R$1.000. Então, se, por exemplo, você tem uma renda de R$20.000, já conseguiu economizar R$2.000, você já consegue facilmente começar a construir a sua reserva de emergência. Claro que a poupança, ela aceita qualquer valor, mas se você quer ser um pouquinho mais inteligente financeiramente, já entrando na regra número 3, de fazer o dinheiro trabalhar para você, você pode, por exemplo, começar a investir no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que existe hoje, ou em um CDB de liquidez diária que renda aí 100% do CDI.
Terceira regra, então, faça o dinheiro trabalhar para você. Quarta e importantíssima regra. Muitas pessoas pensam a respeito de render muito, um excelente retorno, eu preciso achar a melhor rentabilidade possível. Primeiro que pessoas que pensam assim, elas tendem a se complicar financeiramente, elas tendem a cair em algum golpe, porque elas estão gananciosas na parte ruim desta palavra. Então a quarta regra é: proteja o seu dinheiro, proteja o seu patrimônio contra percas. Então você não vai se balizar, se nortear somente pelo maior retorno. Você vai procurar o que nós chamamos do risco-retorno. Obviamente você quer sim uma boa rentabilidade, mas você não vai correr o que nós também chamamos de risco da ruína, de perder o seu patrimônio. Regra número 5, conselho número 5. Essa é muito curiosa e o brasileiro ele tem isso já enraizado dentro dele. Aqui traz de: faça o seu lar um bom investimento. Ele aconselha sim a você ter a casa própria e não é ter qualquer canto. Ele aconselha você ter uma boa casa. Não leve isso, por favor, para gastar demais, comprar uma casa mais cara do que você consegue, não. Ele fala para você ter um lar confortável, um lar que você se sinta em casa. A casa não é um lar, né? Então é o contrário. Você tem uma casa que ela seja o seu lar, um ambiente que você, o seu cônjuge, a sua esposa se sintam bem, que vocês tenham um ambiente agradável. Isso é essencial para trazer produtividade, energia, segurança, ter o seu pedaço de terra. O brasileiro ele já sabe isso, né? Há muito tempo. Vamos para a regra número 6. Esta o brasileiro falha absurdamente. A regra número 6, o brasileiro ele esquece. Por mais que ele esteja preocupado em fazer sobrar dinheiro, ele compra a casa dele, mas ele não consegue ficar apegado, lembrar da regra número 6. Aí entra o famoso, aquelas pessoas, né, o adulto disfuncional fugindo da sua responsabilidade. Ou seja, um adulto irresponsável, né, que é a regra número 6 aqui: assegure ter um dinheiro para o seu futuro. Aqueles 10% que você fez sobrar, se organizou, tem a segurança do lar, mas aqueles 10% também, quando você vai colocar ele na regra número 3, de fazer trabalhar, o dinheiro trabalhar para você, tem que ser pensando no seu futuro também. Não é só para fazer investimentos de curtíssimo prazo, não é só para viver a vida. Você tem que assegurar uma renda, um capital, uma aposentadoria na sua velhice, através de patrimônio, seja no que você gostar de investir, mercado imobiliário, mercado financeiro, o que for. Você tem que assegurar a construção de um patrimônio para que quando você estiver mais velho, sem energia, incapaz de ter uma renda ativa, você tenha essa renda passiva. Essa é a regra importantíssima, a regra número 6. Vamos agora para a última regra, mas antes disso, me falem, destas 6 regras, qual que você já pratica? Qual que você está tendo mais dificuldade? Muitas pessoas têm dificuldade com fazer sobrar dinheiro. E em consequência disso, como elas ficam tentando organizar, elas nunca economizam. Elas esquecem da regra número 1. 10% já é obrigatório. Depois eu vou viver a minha vida. É claro, entendendo a realidade do Brasil, um país que a maioria absoluta da população ganha um salário mínimo, eu estou aqui considerando, mas aqui no livro ele não traz isso, tá? No livro ele fala isso para qualquer fonte de renda. A pessoa ela consegue se virar. Mas vamos falar aqui do nosso Brasil, um país inflacionário, com a carga tributária absurda, principalmente quando tem um desgoverno como o atual, aqui em 2026, que eu estou conversando com vocês. É muito difícil mesmo uma família quando ganha um salário mínimo, é praticamente impossível. Se você tiver um dependente, qualquer estrutura familiar, é praticamente impossível. Mas pessoas aí que ganham até 5 mil, até 10 mil, a depender de onde moram, da estrutura familiar, é muito difícil investir os 10 e muito menos o que hoje nós entendemos ser mais saudável, por exemplo, aquele orçamento de 50, 30, 20% para investimento da aposentadoria, 30 que são os gastos variáveis com metas e 50 os gastos fixos. Até 5 mil é muito difícil, até 10 mil dá para criar uma sobra. Então aqui eu estou considerando realmente pessoas que já conquistaram uma renda, né? Conquistaram uma renda aí de 15, 20, 25 mil. Isso aqui é o básico, 10% ainda é muito pouco.
tá? Vamos então para a sétima regra. Mas se essas 6 regras já geraram valor na sua vida, já agregaram algum conhecimento, deixa o like aqui para que esse vídeo chegue a mais pessoas, inclusive o canal volte a aparecer para você. E óbvio, quer acompanhar mais de perto, se inscreva. Regra número 7. Aumente a sua capacidade de fazer dinheiro. Isto vale principalmente para aquela contextualizada que eu dei, não foi em vão, não foi à toa. Quem ganha um salário mínimo, 5 mil, 10 mil, tem que focar ainda, 99% tem que focar em fazer mais grana, fazer mais dinheiro. É claro que enquanto isso você já pode ir aprendendo a ter um bom relacionamento com o dinheiro, e se organizando, criando um método de acompanhamento e assim por diante. Mas a regra número 7, aumente a capacidade de fazer dinheiro. Se capacite, desenvolva uma habilidade. Hoje nós temos a internet, né, o digital, então você precisa fazer mais dinheiro. Inclusive para as pessoas que já têm uma renda de 20, 25, 40 mil reais. Sempre procura uma forma de aumentar a capacidade, né, de investir. Porque chega uma hora que você não consegue mais economizar, não é mais viável para você continuar vivendo bem. Então você tem que aumentar a sua fonte de renda. Me fala aqui agora dessas 7 regras, qual que você acha mais difícil? Se você já tem implementado alguma delas, me conta aqui nos comentários. E agora eu quero te falar que eu consigo te ajudar com praticamente todas essas regras. Se você faz mais de 20 mil reais de renda, está com dificuldade de guardar esses 10%, criar um orçamento sustentável, né, no qual você vive, você consegue conquistar seus objetivos intermediários, consegue construir sua liberdade financeira. Se você não consegue fazer isso, mesmo fazendo mais de 20 mil por mês, eu consigo te ajudar de uma maneira muito mais individualizada, personalizada, através dos meus métodos educacionais, mais especificamente das minhas aulas ao vivo. Durante 6 meses eu te acompanho, te ensinando exatamente o que você precisa saber para se organizar financeiramente, ter um orçamento sustentável, ter sobras consistentes, construir a sua reserva, planejar a aquisição dos seus objetivos intermediários, como carro, casa. Eu te ensino o que você precisa saber, personalizado, adaptado para o seu contexto de vida. É isso que você vai aprender nesses métodos. Se você tem interesse em conhecer melhor, preencha o link aqui da descrição, o material que eu deixei lá para você. Eu vou te conhecer um pouco melhor. E se esse vídeo gerou valor para você, deixa o like e se inscreve no canal.